Você pode estar sabotando suas vendas sem nem perceber. Quantas oportunidades você já percebeu porque não conseguiu entender exatamente o que o cliente precisava? Muitas vezes, vendedores bem intencionados acabam focando no produto e não na solução. O resultado? Perdem vendas e, pior, desperdiçam chances de construir relações duradouras com os clientes. Nesse vídeo, vamos explorar os erros mais comuns que sabotam as vendas e o que você pode fazer para virar o jogo. Prepare-se para descobrir insights práticos e estratégias que vão transformar sua abordagem comercial. Vamos começar com uma história. É uma pena que essa história ela não era uma vez, porque infelizmente é o que muito acontece. Mas essa história conta a história de um vendedor que ele falava muito durante todas as reuniões com os clientes. E ele acreditava que quanto mais ele explicasse sobre os produtos e serviços, mais convincente ele seria. Mas na prática, sua fala excessiva fazia com que o cliente tivesse pouca chance de expressar suas próprias necessidades. O vendedor não entendia que ao dominar a conversa estava perdendo informações valiosas sobre o que realmente importava para o cliente. Além disso, o vendedor subestimava as objeções. Sempre que um cliente levantava uma preocupação, ele imediatamente tentava contornar com uma resposta rápida, sem aprofundar-se no motivo real da objeção. Ele acreditava que se explicasse melhor os benefícios de seu produto ou serviço, o cliente rapidamente mudaria de ideia. No entanto, isso fazia com que as objeções ficassem sem resolução real e o cliente sentisse que não estava sendo escutado de verdade. Outro erro muito comum era a falta de pesquisa sobre os clientes. Ele acreditava que durante a reunião conseguiria descobrir tudo o que precisava para fazer uma proposta. Por isso, não conseguia investir tempo suficiente em conhecer o histórico, os desafios ou as necessidades específicas de cada cliente antes de entrar em uma negociação. Isso acabava resultando em propostas genéricas e pouco alinhamento ao que o cliente realmente precisava. Mas veio um processo de mudança desse vendedor, porque ele começou a perceber que para ser bem-sucedido, ele precisava mudar sua abordagem. Após algumas vendas perdidas e feedbacks construtivos, ele decidiu investir no próprio aprimoramento das suas habilidades de corrigir os erros que estavam cometendo. O primeiro passo foi melhorar sua preparação. Ele passou a investir tempo pesquisando a fundo sobre seus clientes antes de cada reunião. Ele agora estudava o setor, a história, as empresas e os desafios específicos que o cliente estava enfrentando naquele momento. Com isso, ele conseguia entender melhor como seu produto ou serviço poderia ajudar e criava propostas mais direcionadas e eficazes. O segundo passo foi a mudança na comunicação. Ele percebeu que ao ouvir mais, ele conseguia identificar as verdadeiras necessidades dos clientes e assim apresentar soluções mais adequadas. Ele adotou a escutativa e como uma técnica fundamental, fazendo perguntas abertas e dando espaço para o cliente falar. Em vez de falar sobre todas as funcionalidades de seu produto, ele focava em como o produto poderia atender às necessidades específicas que o cliente tinha. Além disso, o vendedor passou a ver as objeções de formas diferentes. Em vez de tentar rapidamente contornar as objeções, ele começou a vê-las como uma oportunidade para aprofundar a conversa e entender melhor os motivos do cliente. Ele aprendeu a perguntar: o que está te preocupando sobre isso? Ou, o que precisa mudar para que você se sinta mais seguro com essa decisão? Essa abordagem mais empática e paciente ajudou a construir uma conexão mais sólida com seus clientes. E o resultado dessa mudança? Gente, com o passar do tempo, o vendedor começou a perceber uma mudança significativa nos seus resultados. Suas reuniões tornaram-se mais produtivas, pois agora ele estava oferecendo soluções mais assertivas, baseadas em uma compreensão mais profunda das necessidades de cada cliente. Ele passou a fechar mais vendas e, o mais importante, seus clientes estavam mais satisfeitos, pois se sentiam verdadeiramente ouvidos e compreendidos. E o vendedor também, ele notou que suas objeções foram ficando mais fáceis de lidar ao entender melhor as preocupações dos clientes. Ele era capaz de resolver suas dúvidas de maneiras mais eficazes e gerar confiança, o que levava a conversão mais rápida e menos resistência no processo de venda. O que podemos concluir com essa história, né? A história desse vendedor é um exemplo claro de como o processo de vendas ele pode ser transformado quando o vendedor se dedica a melhorar sua preparação e sua habilidade de ouvir. Ao parar de falar demais, começar a ouvir e pesquisar sobre os clientes, esse vendedor foi capaz de construir relacionamentos mais sólidos e fechar mais vendas. Ele aprendeu que a chave para o sucesso em vendas não está em falar, mas entender, ouvir atentamente e adaptar-se às necessidades do cliente.
Agora, só para recapitular os 5 principais erros em vendas consultivas que a gente escutou aí nessa história. Primeiro, falar mais do que ouvir. Gente, uma solução simples e eficaz para evitar falar mais do que ouvir durante uma conversa de vendas é adotar a estratégia da técnica 70-30. Nela você foca em ouvir 70% do tempo e fala apenas 30%. Isso pode ser feito seguindo alguns passos. Primeiro, faça perguntas abertas, escute ativamente, demonstre que você está realmente ouvindo, repita, parafraseie o que o cliente está falando e valide o seu entendimento. Isso também vai criar uma conexão de confiança. Evite interrupções, resista à tentação de interromper, mesmo quando você tem uma resposta já pronta. Deixe o cliente concluir seu raciocínio. Responda com empatia e soluções relevantes. Quando for sua vez de falar, seja direto e pertinente. Ofereça soluções alinhadas com as necessidades que o cliente expressou, sem se estender desnecessariamente. Use a técnica da pausa. Após fazer uma pergunta ou ouvir uma resposta, fique alguns segundos em silêncio. Isso dá ao cliente espaço para elaborar mais e também evita que você tome a palavra imediatamente. Essa abordagem ela ajuda a construir um relacionamento mais genuíno, pois o cliente sente que suas preocupações são ouvidas e compreendidas, criando um ambiente de confiança que favorece o fechamento da venda. Segundo problema, não fazer perguntas relevantes. Gente, uma solução simples e eficaz é adotar técnicas de perguntas que são estratégicas e relevantes. Isso pode ser feito através de um script de perguntas que vai guiar a sua conversa e entender as necessidades do cliente de maneira mais profunda, alinhando a solução que você oferece com o que o cliente busca realmente. Como que vocês podem implementar isso? Uma dica simples é definir 3 perguntas-chave, antes de cada reunião ou ligação. Defina essas perguntas que vão estar te ajudando a identificar essas necessidades. As perguntas devem ser focadas nos desafios e objetivos e as prioridades do cliente. Por exemplo, quais são os maiores desafios que você está enfrentando atualmente e aumentar a sua lucratividade? Quais os resultados você espera alcançar com uma solução como a nossa? Como você está lidando com esse problema atual? Outra forma é utilizando o método SPIN, um método que fala situação, problema, implicação e necessidade. Seja curioso e ajuste as perguntas durante a conversa. Ao longo da conversa, observe as respostas do cliente e ajuste suas perguntas para aprofundar mais sobre o que foi mencionado. Perguntas como: pode me explicar um pouco mais sobre isso? Ou qual seria o impacto se isso não fosse resolvido? Ajuda a explorar mais profundamente as necessidades do cliente. Pratique a escuta ativa. Não basta apenas fazer perguntas relevantes, é essencial ouvir atentamente a resposta para fazer as perguntas, de forma natural e assertiva. Evite antecipar as respostas ou direcionar a conversa apenas o que você quer vender. E o resultado disso, gente, com essas perguntas mais estratégicas, você começa a guiar a conversa de forma com que ela revele as reais necessidades e desafios do cliente de maneira mais clara, permitindo que você ofereça soluções mais assertivas e alinhadas ao mesmo tempo em que constrói um relacionamento mais consultivo e de confiança. Terceiro erro é focar no produto, não no problema do cliente. Uma solução simples e eficaz para vendedores que focam no produto e não no problema é adotar a abordagem de vendas consultiva, que prioriza entender as necessidades do cliente antes de apresentar qualquer solução. No canal já temos um vídeo específico sobre esse tema. Vale a pena conferir, pois o resultado que você consegue atingir com essa abordagem muda completamente, pois muda o foco da sua conversa, de um pitch de venda centrado no produto para uma conversa mais consultiva, em que o cliente se sente compreendido e suas necessidades são o principal ponto de atenção. Isso não só aumenta a eficiência da venda, mas também fortalece a confiança do cliente na sua oferta, pois ele percebe que você está focado em resolver o problema dele e não apenas em vender um produto. Um quarto é não se preparar para reuniões. Uma solução simples e eficaz para vendedores que não se preparam para reuniões é adotar a prática de preparação estruturada. Se organize. Isso envolve criar um plano de ação simples e rápido antes de cada reunião, garantindo que o vendedor esteja bem preparado para entender o cliente e apresentar a solução de maneira alinhada às suas necessidades. Com essa preparação estruturada, isso transforma a reunião em um momento muito mais produtivo e focado, porque o vendedor já entra confiante, sabendo quem que é o cliente, precisa e como a sua solução pode ajudá-lo. Isso aumenta as chances de sucesso, demonstra profissionalismo e, mais importante, gera confiança por parte do cliente, que percebe que você está comprometido com a sua necessidade e não apenas com a venda. E o quinto e último, ignorar o follow-up. Uma solução simples e eficaz
para vendedores que ignoram o follow-up é adotar um processo sistemático de follow-ups, integrando a sua rotina de vendas. Isso pode ser feito através de ferramentas de automação, planejamento proativo, garantindo que os clientes não sejam deixados de lado após a reunião ou um contato inicial. Implementar um processo, gente, de follow-up eficaz, ele transforma a venda em um ciclo contínuo, onde cada interação é uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com o cliente. Isso também demonstra comprometimento e profissionalismo, aumentando as chances de conversão. Vendedores que seguem esse processo, ele tem um acompanhamento mais consistente e eficaz, o que resulta em maior taxa de fechamento e satisfação do cliente. Gente, esses são 5 erros mais comuns em vendas consultivas. E aquela história que falei antes pode estar sendo contada e vivenciada na prática pelos seus vendedores. E vale a pena conferir. E quais desses erros também você está vendo no mercado, né, quando um time comercial está abordando você? Comente aqui. Eu sou a Andressa e nos vemos no próximo vídeo.